jovem que chegou de bicicleta à sua entrevista de emprego, impressionou o milionário, que lhe disse: Carla acorda antes do sol nascer, como faz todos os dias. O despertador toca às 4:30 da manhã, e ela tem exatamente 5 minutos para se levantar, ou perde o horário do primeiro trabalho. O corpo dói da maratona do dia anterior, mas ela ignora e se força a sair da cama. Toma um banho rápido, sem nem esperar a água esquentar, e veste a primeira roupa que encontra. O café da manhã é um pão amanhecido com café preto, sem tempo para mais nada. Antes de sair, confere a mochila para garantir que está tudo lá. Uniforme do segundo emprego, apostilas do curso técnico e um pacote de bolachas que servirá de almoço. Com um suspiro, pega a bicicleta e sai pedalando pelas ruas ainda vazias de São Paulo. O primeiro emprego é como atendente em uma padaria de bairro, onde precisa estar pontualmente às 5. O trajeto até lá leva 20 minutos, e Carla pedala, rápido, desviando dos buracos na rua. Ao chegar, já encontra o patrão de cara fechada. Ele não diz bom dia, apenas entrega um avental e aponta para os pães que precisam ser repostos. Carla nem se ofende mais, já se acostumou com a falta de educação de algumas pessoas. Passa as primeiras 3 horas do dia servindo café, organizando mesas e atendendo clientes impacientes que reclamam até da temperatura do leite. Às 8, o movimento diminui um pouco, e ela aproveita para beber um gole de água antes de voltar ao balcão. O relógio parece andar devagar, mas quando dá 9:30, ela já está tirando o avental e correndo para o vestiário. Ela troca o uniforme em menos de 2 minutos, coloca os fones de ouvido e volta para a bicicleta. O segundo trabalho fica a 40 minutos dali, no centro da cidade. É um escritório pequeno, onde Carla trabalha como auxiliar administrativa. O salário não é grande coisa, mas ao menos é um emprego que pode colocar no currículo. Chega suada e ofegante, mas ninguém liga. O chefe é daqueles que nem olham na cara dos funcionários, então ela só senta na mesa e começa a responder e-mails. O serviço não é difícil, mas é repetitivo. Copia e cola informações, arquiva documentos, atende ligações rápidas. O tempo passa devagar, e no meio da tarde, a fome começa a apertar. Ela abre a mochila e pega as bolachas, comendo devagar para que durem mais. O expediente no escritório termina às 5:30, mas Carla não tem tempo para respirar. Sai apressada, pega a bicicleta e segue para o terceiro trabalho. Dessa vez, são 50 minutos de pedalada intensa. O destino é um restaurante onde trabalha como garçonete. Esse é o emprego mais pesado de todos, porque exige que ela fique em pé o tempo inteiro, atendendo mesas, carregando pratos e sorrindo mesmo quando os clientes são rudes. O cansaço já pesa, mas ela não pode demonstrar. Passa a noite indo de um lado para o outro, anotando pedidos, limpando mesas e equilibrando bandejas. Quase não tem tempo de ir ao banheiro, e a única pausa é para um copo de água escondido atrás do balcão. Às 11 da noite, o restaurante começa a fechar, mas ainda há louça para lavar e mesas para arrumar. Carla só consegue sair de lá por volta da 00:30. O corpo inteiro dói, mas ainda precisa voltar para casa. A bicicleta na espera na calçada, e o trajeto de volta é silencioso. As ruas estão vazias, e a única coisa que se ouve é o som dos pedais girando. Quando chega em casa, mal tem forças para subir as escadas. O pequeno quarto que aluga mal comporta seus poucos pertences, mas é o que pode pagar no momento. Larga a mochila no chão, toma um banho rápido e desaba na cama sem nem pensar. O despertador tocará de novo em poucas horas, e tudo recomeçará. Carla já havia perdido a conta de quantos currículos tinha enviado nos últimos meses. Era sempre a mesma coisa. Preenchia os formulários, enviava e-mails, cadastrava-se em sites de emprego e esperava. O retorno, quando vinha, era quase sempre uma negativa automática. Algumas empresas nem se davam ao trabalho de responder. Mas ela continuava tentando. Não podia se dar ao luxo de desistir. A vida que levava era cansativa, e ela sabia que precisava encontrar algo melhor se quisesse sair daquele ciclo interminável de trabalho pesado e salários baixos. Naquela manhã, depois de uma noite de trabalho exaustiva, Carla acordou com o
celular vibrando ao lado do travesseiro. Seu primeiro instinto foi ignorar, achando que era só mais uma notificação qualquer. Mas quando abriu os olhos e olhou a tela, viu um e-mail diferente dos outros. Era da Mendes Enterprises. A mensagem era curta e objetiva. Eles queriam agendar uma entrevista para a vaga de coordenadora de projetos internacionais. Carla sentiu um frio na barriga. Precisou reler o e-mail algumas vezes para ter certeza de que não estava sonhando. Ela se sentou na cama, o coração disparado. Era a maior oportunidade que já tinha recebido na vida. A Mendes Enterprises não era qualquer empresa. Era uma multinacional gigantesca, conhecida por sua presença global e pela maneira agressiva como expandia seus negócios. Trabalhar lá significaria não só um salário muito melhor, mas também um futuro totalmente diferente. Aquele emprego poderia ser o começo de uma nova vida, o primeiro passo para sair da correria insana que vivia todos os dias. Mas logo depois da empolgação, veio o medo. E se ela não estivesse preparada? E se na hora da entrevista dissesse algo errado? Carla nunca havia participado de um processo seletivo para uma empresa daquele porte. As vagas que conseguia até então eram para funções operacionais, e os recrutadores mal faziam perguntas. Mas aquilo era diferente. Era uma posição importante, e as exigências eram altas. Determinada a não deixar a oportunidade escapar, Carla decidiu que precisava se preparar da melhor forma possível. Nos dias seguintes, usou cada minuto livre para pesquisar tudo sobre a Mendes Enterprises. Aprendeu sobre sua história, seus principais projetos e principalmente sobre Gustavo Mendes, o CEO da empresa. Ele era jovem, mas já havia transformado os negócios da família em um império global. Carla leu artigos, assistiu entrevistas e estudou sua trajetória. Se queria ter alguma chance na entrevista, precisava entender como aquela empresa funcionava e o que eles buscavam em um candidato. Cada detalhe parecia importante. Ela revisou seu currículo várias vezes, ensaiou respostas para possíveis perguntas e até praticou na frente do espelho. Mas por mais que tentasse se preparar, a ansiedade não ia embora. A entrevista estava marcada para dali a 3 dias, e o tempo parecia correr mais rápido do que o normal. Na véspera, Carla mal conseguiu dormir. Virou de um lado para o outro na cama, repassando mentalmente cada detalhe do que diria. No fundo, tinha medo de não ser boa o suficiente. Mas ao mesmo tempo, sabia que não podia perder aquela chance. Ela precisava desse emprego. Não apenas pelo dinheiro, mas pelo que significava. Pela primeira vez em muito tempo, enxergava a possibilidade real de um futuro melhor. E faria de tudo para agarrá-la. O despertador tocou antes mesmo do sol nascer. Mas Carla já estava acordada. Nem precisou da música irritante do celular para sair da cama. A ansiedade da entrevista não a deixou dormir direito. Passou a madrugada rolando de um lado para o outro, pensando no que ia dizer, imaginando as perguntas, ensaiando respostas na cabeça. Agora, de pé, sentia o corpo cansado, mas a mente ligada no máximo. Hoje era o dia mais importante da sua vida e nada poderia dar errado. Vestiu a melhor roupa que tinha, uma camisa branca social e uma calça preta simples, bem passada na noite anterior. Prendeu o cabelo num rabo de cavalo e conferiu a bolsa mais uma vez. Documentos, currículo impresso, bloco de anotações e uma garrafa d'água. Tudo certo. Só precisava chegar na entrevista no horário. Respirou fundo, pegou a bicicleta e saiu. O trajeto até o escritório da Mendes Enterprises levava cerca de 40 minutos de bicicleta, e Carla sabia que não podia perder tempo. Saiu pedalando rápido, desviando dos buracos na rua e dos motoristas apressados. O trânsito de São Paulo estava começando a ficar intenso, e ela precisava chegar antes do horário de pico. Se fizesse tudo certo, ainda teria tempo de respirar, ir ao banheiro e se recompor antes da entrevista. Mas o destino parecia ter outros planos. Faltando pouco mais de 15 minutos para chegar, Carla sentiu a corrente da bicicleta prender de um jeito estranho. Antes que pudesse reagir, ouviu um estalo alto e, de repente, o pedal girava em falso. Ela tentou continuar,
mas a bicicleta não obedecia. Encostou na calçada, sentindo o desespero subir pelo peito. Não podia estar acontecendo. Não hoje. Desceu rapidamente, ajoelhando-se para olhar a corrente. Seus dedos sujaram de graxa na hora. A corrente havia saído do lugar, enroscada de um jeito complicado. Ela tentou recolocá-la com as mãos trêmulas, mas não encaixava. O tempo estava correndo, e a ideia de perder a entrevista fazia sua mente entrar em pânico. Olhou para os lados, procurando um borracheiro ou alguém que pudesse ajudar, mas não havia ninguém por perto. Pensou em ligar para um táxi ou carro de aplicativo, mas sabia que, com o trânsito daquele horário, perderia muito tempo esperando. A única opção era continuar a pé. Sem pensar duas vezes, Carla pegou a bolsa e começou a correr. O ar frio da manhã batia em seu rosto, e cada passo ecoava no asfalto molhado pelo sereno. O coração batia acelerado, não só pelo esforço, mas pelo medo de não chegar a tempo. Sua respiração estava pesada, e a camisa branca já começava a grudar no corpo por causa do suor. Ela correu por ruas movimentadas, desviando das pessoas, atravessando sem esperar o sinal abrir completamente, ouvindo buzinas e xingamentos que ignorava completamente. Não tinha tempo para nada além de continuar correndo. O prédio da Mendes Enterprises parecia longe demais, e cada minuto que passava aumentava sua angústia. Quando finalmente avistou o enorme edifício de vidro, seu alívio durou pouco. Ela estava um desastre, suada, descabelada, com a camisa marcada de suor e as mãos sujas de graxa. Não era assim que imaginava sua chegada à entrevista mais importante da sua vida. Mas não havia mais o que fazer. Com o coração disparado e a respiração descompassada, Carla enxugou o rosto com as mãos. Tentou ajeitar o cabelo e entrou no prédio, pronta para encarar seu futuro. Não importava como. Carla entrou no prédio tentando recuperar o fôlego. Sentia o suor escorrer pelas costas e seu coração ainda batia forte no peito. O ar-condicionado gelado da recepção bateu contra sua pele quente, fazendo-a estremecer. Ela sabia que não estava apresentável, mas não podia fazer nada além de seguir em frente. Caminhou até o balcão da recepção, sentindo os olhares curiosos das pessoas ao redor. Seus cabelos, antes presos de forma impecável, agora estavam bagunçados. A camisa branca grudava no corpo, marcada pelo esforço da corrida. E as mãos ainda tinham vestígios de graxa da corrente da bicicleta. A recepcionista, uma mulher impecavelmente vestida e com uma expressão profissional, levantou os olhos do computador e olhou para Carla com um misto de surpresa e desconfiança. Carla respirou fundo, tentando ignorar o desconforto. Informou seu nome e disse que tinha uma entrevista agendada. A recepcionista conferiu no sistema e, depois de alguns segundos, apontou para um dos elevadores. Carla agradeceu e caminhou até lá, sentindo cada passo pesar como se estivesse andando sobre pedras. Dentro do elevador, aproveitou o espelho para tentar ajeitar a aparência. Pegou um lenço de papel na bolsa e passou no rosto, tentando diminuir os sinais de suor. Com os dedos, tentou organizar os fios rebeldes do cabelo. Suspirou fundo, repetindo mentalmente que o que importava era sua competência, não sua aparência. O elevador parou no andar certo, e as portas se abriram. Carla saiu determinada, mesmo sabendo que sua chegada não tinha sido como planejado. A sala de espera era ampla e moderna, com grandes janelas de vidro que deixavam a luz natural entrar. Havia 3 outros candidatos sentados ali. Todos estavam impecáveis. Roupas alinhadas, postura reta, olhares confiantes. Carla sentiu um nó no estômago, mas não se deixou abalar. Sentou-se em uma cadeira vazia e esperou ser chamada. Cada minuto parecia uma eternidade. Ela via os outros candidatos mexendo nos celulares ou folheando documentos com tranquilidade, enquanto ela tentava ignorar a sensação incômoda de estar deslocada. Quando a assistente abriu a porta e chamou seu nome, Carla se levantou imediatamente. Caminhou até a sala da entrevista, respirando fundo para manter a compostura. Ao entrar, deparou-se com um ambiente sofisticado e minimalista. Na mesa à sua frente, sentado com uma expressão neutra, estava Gustavo Mendes,
o CEO da empresa. Gustavo levantou os olhos dos papéis à sua frente e olhou diretamente para Carla. Ele notou seu estado. Qualquer um notaria. Mas em vez de demonstrar espanto ou reprovação, sua expressão era de curiosidade. Carla sentiu o olhar dele analisando cada detalhe, mas não desviou. Manteve a postura firme e esperou. Ele não disse nada de imediato. Pegou seu currículo e leu por alguns segundos. Depois, levantou o olhar novamente e perguntou, com um tom calmo, mas direto: "O que aconteceu?" Carla hesitou por um segundo, mas percebeu que não adiantava tentar esconder a verdade. Então, contou sobre a bicicleta quebrada, sobre a corrida desesperada e sobre a luta para chegar ali a tempo. Não pediu desculpas. Não tentou se justificar além do necessário. Apenas disse o que aconteceu e esperou a reação. Houve um breve silêncio na sala. Gustavo observou Carla por alguns instantes e então esboçou um leve sorriso. Fechou a pasta do currículo e disse: "Vamos começar." Carla se ajeitou na cadeira, mantendo a coluna reta, mesmo sentindo o peso da corrida até ali. O ar-condicionado, gelado da sala, contrastava com o calor que ainda sentia no corpo. Gustavo Mendes a observava em silêncio, os dedos cruzados sobre a mesa. Ele não parecia incomodado com sua aparência desalinhada, nem com o fato de ela estar visivelmente exausta. Parecia apenas curioso. Ele abriu a pasta onde estava seu currículo e passou os olhos pelo documento, como se estivesse absorvendo cada detalhe. Então, sem levantar os olhos, soltou a primeira pergunta: "Por que você quer esse emprego?" A pergunta era esperada, mas Carla sabia que uma resposta genérica não impressionaria. Todos os outros candidatos ali queriam aquele emprego. Todos haviam se preparado para responder com palavras bem escolhidas, frases ensaiadas e termos bonitos. Mas ela não tinha tempo para máscaras. Ajeitou-se na cadeira e respondeu com a verdade: "Porque eu preciso mudar de vida." Gustavo ergueu o olhar, claramente interessado. Carla continuou. Contou sobre seus 3 empregos, sobre a rotina exaustiva e a vontade de conquistar algo maior. Falou do esforço para estudar e se qualificar, mesmo sem ter tempo, mesmo sem ter dinheiro. Explicou que não estava ali porque queria apenas um bom salário, mas porque acreditava que tinha potencial para muito mais do que a vida tinha lhe dado até agora. Houve um momento de silêncio. Gustavo segurou a pasta do currículo e a fechou, devagar, como se não precisasse mais olhar para o papel. "Você já trabalhou em uma multinacional antes?" perguntou, apoiando os cotovelos na mesa. Carla negou com a cabeça. "Não oficialmente, mas já lidei com pressão, prazos apertados, clientes difíceis e desafios que exigiram muito mais do que qualquer cargo de escritório." Ela respirou fundo e completou: "Não tenho a experiência tradicional, mas tenho experiência de vida. E aprendo rápido." Gustavo sorriu de canto, como se gostasse da resposta. Diferente de outras entrevistas que Carla já havia feito, ele não parecia interessado em pegadinhas ou respostas perfeitas. Apenas continuou fazendo perguntas, mas de um jeito diferente, quase como uma conversa. Perguntou como ela lidava com imprevistos. Ela riu, apontou para o próprio estado e disse: "Acho que estou provando isso agora." Perguntou como ela se via no futuro. Carla respondeu que queria estabilidade, crescimento e um ambiente onde seu esforço fosse valorizado. A cada resposta, Gustavo parecia mais atento. Não anotava nada, não olhava o relógio, não interrompia, apenas ouvia. Carla percebeu que em algum momento tinha parado de pensar no que deveria responder e apenas estava sendo ela mesma. Quando percebeu isso, sentiu um frio na barriga. E se estivesse sendo informal demais? E se estivesse saindo do tom esperado para uma entrevista daquele nível? Mas Gustavo não demonstrava irritação, impaciência ou tédio. Muito pelo contrário. Ele parecia se divertir com algumas respostas, refletir sobre outras e, principalmente, avaliar Carla de uma forma que não tinha a ver apenas com seu currículo. Depois de um tempo que ela não conseguiu medir, ele fechou as mãos diante do rosto
e inclinou ligeiramente a cabeça para o lado. Você acha que merece esse cargo? A pergunta veio sem aviso. Carla travou por um segundo, mas não demonstrou hesitação. Sim, eu acho. Gustavo ficou em silêncio por mais alguns instantes e depois soltou um leve suspiro. Pegou um papel na mesa, rabiscou algo e se levantou. Obrigado pelo seu tempo, Carla. Ela entendeu que a entrevista havia terminado. Se aquilo era um bom ou mau sinal, não sabia dizer. Levantou-se também, sem perguntar nada. Ele estendeu a mão e Carla apertou, sentindo a firmeza do toque. Saiu da sala sem saber se tinha acabado de conseguir a oportunidade da sua vida ou se tinha perdido tudo. Mas uma coisa era certa. Aquela não tinha sido uma entrevista comum. Carla saiu da entrevista sentindo o coração bater mais rápido que o normal. Cada passo pelo corredor da empresa parecia ecoar nos ouvidos dela, como se o peso da incerteza fosse maior do que o próprio esforço para chegar até ali. Tentou manter a expressão neutra enquanto passava pela recepção, mas a verdade é que sua mente estava um turbilhão. Será que tinha falado demais? Será que Gustavo Mendes a tinha achado inadequada para o cargo? Ela sabia que sua chegada tinha sido desastrosa, mas ainda assim sentia que aquela entrevista tinha sido diferente de todas as outras que já fez na vida. Enquanto atravessava a rua em direção à sua bicicleta quebrada, sentiu o celular vibrar no bolso. Parou no meio-fio e puxou o aparelho com dedos ainda sujos de graxa. Uma nova mensagem iluminava a tela. O remetente era um número desconhecido, e a mensagem era curta. Jantar hoje às 20 horas. Restaurante Oliveto. Quero continuar nossa conversa. Gustavo Mendes. Carla piscou algumas vezes, sem acreditar no que estava lendo. Gustavo Mendes, o CEO da Mendes Enterprises, estava a convidando para jantar. Aquilo não fazia o menor sentido. Por um instante, sua mente tentou encontrar uma explicação lógica. Seria um jantar corporativo? Algo relacionado à entrevista? Ou seria algo mais pessoal? A ideia de um encontro com alguém tão poderoso como Gustavo a deixou inquieta. O que ele queria? Carla respirou fundo, tentando decidir se deveria responder ou ignorar, mas no fundo, sabia que não podia simplesmente fingir que aquela mensagem não existia. Então, depois de 1 minuto encarando a tela, digitou uma resposta rápida. Estarei lá. As horas passaram mais devagar do que o normal. Carla voltou. Para casa, tomou um banho demorado e tentou se recompor do caos da manhã. Não sabia exatamente como se vestir para aquele jantar, então escolheu algo simples, mas apresentável. Um vestido preto discreto, cabelos soltos e uma maquiagem leve. O nervosismo aumentava a cada minuto, e a ideia de que poderia estar interpretando tudo errado não saía da sua cabeça. Mas era tarde para voltar atrás. Às 19h50, ela já estava na porta do restaurante, respirando fundo antes de entrar. Restaurante era sofisticado, bem diferente dos lugares que Carla frequentava. Luz baixa, mesas elegantemente arrumadas e um silêncio confortável preenchendo o ambiente. Um garçom a recebeu na entrada e, antes que ela pudesse perguntar, ele já sabia para onde levá-la. Caminhou entre as mesas e logo à frente viu Gustavo Mendes sentado sozinho, olhando o cardápio como se nada naquilo fosse fora do comum. Quando a viu, ele sorriu de leve e fez um gesto para que ela se sentasse. Carla se acomodou à mesa, tentando manter a postura firme, apesar da insegurança. Gustavo fechou o cardápio e a observou por alguns segundos antes de falar. Eu não costumo fazer isso, disse ele apoiando os cotovelos na mesa. Carla arqueou a sobrancelha, sem entender direito. Fazer o quê? Perguntou mantendo o tom cauteloso. Chamar candidatos para jantar depois de uma entrevista. A resposta veio direta, sem rodeios. Carla sentiu um frio na barriga. Aquilo era uma coisa boa ou ruim? Antes que ela pudesse pensar em uma resposta, Gustavo continuou. Quero entender quem você é, além do que está no seu currículo. Carla piscou algumas vezes, tentando absorver aquelas palavras. Não era comum um CEO querer conhecer alguém daquela forma. Geralmente,
empresas se baseavam apenas em papéis, números e qualificações frias, mas Gustavo parecia funcionar de um jeito diferente. A forma como você chegou hoje foi inesperada, ele disse, um leve sorriso nos lábios. Carla se ajeitou na cadeira sem saber se aquilo era um elogio ou uma observação sobre sua aparência desastrosa. Eu não planejei chegar daquele jeito, disse ela, cruzando os braços. Gustavo riu baixo, e mesmo assim você entrou naquela sala como se nada tivesse acontecido. Isso me chamou a atenção. Carla respirou fundo. Não sabia exatamente o que responder. Pela primeira vez, sentia que não estava diante de um simples recrutador ou empresário. Gustavo Mendes parecia querer ver além das aparências, além do que era esperado em situações como aquela. O jantar seguiu em um ritmo estranho, mas não desconfortável. Gustavo não perguntou sobre experiências profissionais ou sobre conhecimentos técnicos. Ele queria saber sobre a vida dela. Perguntou sobre sua rotina, seus desafios, o que a motivava a continuar. Carla, por sua vez, retribuiu as perguntas. Queria entender o que fazia um homem tão poderoso agir de forma tão diferente do que ela imaginava. E no meio das respostas, percebeu que Gustavo Mendes, apesar de todo o dinheiro e status, era alguém que também carregava suas próprias batalhas. Quando o jantar terminou, Carla sentiu que algo naquela noite tinha mudado. Ainda não sabia o quê, mas algo estava diferente. E pela primeira vez, não tinha certeza se aquilo era um bom ou mau sinal. Carla não sabia bem como aquilo tinha acontecido, mas em algum momento do jantar, a tensão inicial deu lugar a algo mais leve. O garçom já havia recolhido os pratos, e os dois continuavam ali, conversando como se o tempo não importasse. Ela não esperava nada além de um encontro formal, talvez algumas perguntas profissionais, um tom distante e impessoal. Mas Gustavo a surpreendia a cada minuto. Ele não agia como um empresário intocável ou um magnata acostumado a estar no controle. Havia algo sincero no jeito como ele ouvia, como olhava para ela sem pressa, como respondia sem aquele filtro corporativo que Carla esperava. No meio de uma conversa sobre trabalho, Gustavo desviou o olhar para o copo em sua mão e soltou, quase sem perceber, uma confissão que pegou Carla desprevenida. Às vezes eu acho que ninguém me conhece de verdade. Ela franziu a testa, sem saber se aquilo era uma provocação ou apenas um pensamento aleatório que escapou. Mas quando ele voltou a encará-la, havia algo diferente em sua expressão. Algo real. Todo mundo me vê como um empresário bem-sucedido, o cara que multiplicou o patrimônio da família e expandiu a empresa. Mas eu não sei quantas dessas pessoas realmente se importam comigo como pessoa. Carla se recostou na cadeira, absorvendo aquelas palavras. Ela conhecia bem aquela sensação. A diferença era que, no caso dela, ninguém esperava nada grandioso. Ninguém achava que ela mudaria o rumo de uma empresa ou que faria fortuna. Mas a solidão que Gustavo descrevia soava familiar. Eu entendo isso, disse ela, e Gustavo ergueu uma sobrancelha como se duvidasse. Entende? Perguntou, cruzando os braços. Carla assentiu. No meu caso, ninguém me vê, e talvez essa seja a maior diferença entre nós. Gustavo ficou em silêncio, esperando que ela continuasse. Carla hesitou por um instante, mas decidiu que não fazia sentido se fechar. Então, contou sobre a rotina insana que levava, sobre os 3 empregos, sobre a sensação de ser invisível para o mundo. Contou sobre a perda dos pais quando ainda era jovem, sobre como precisou se virar sozinha e nunca teve ninguém para segurar sua mão e dizer que tudo ficaria bem. O engraçado é que, por mais que sejamos de mundos completamente diferentes, parece que no fim das contas a solidão nos encontra do mesmo jeito. Gustavo permaneceu calado por alguns segundos, absorvendo aquelas palavras. Carla não sabia dizer se tinha dito algo errado ou se aquilo fazia sentido para ele. Mas então ele riu, um riso curto, sem humor. Talvez seja exatamente isso, disse, bebendo um gole do vinho. Talvez não importe onde estamos ou quanto temos. No fim, todo mundo acaba lidando com seus próprios fantasmas. A conversa
tomou um rumo inesperado depois disso. Não era mais sobre trabalho, não era sobre currículo, não era sobre habilidades profissionais. Era sobre vida, sobre coisas que Gustavo provavelmente não falava para ninguém e sobre verdades que Carla não costumava compartilhar. Era estranho e ao mesmo tempo natural. Eles falavam de sonhos, de medos, de momentos que os moldaram. E, sem que percebessem, a formalidade foi desaparecendo por completo. Carla percebeu que Gustavo não era o que ela imaginava. Não era apenas o empresário frio e calculista que os jornais descreviam. Ele tinha histórias, tinha cicatrizes, tinha dúvidas como qualquer pessoa. E Gustavo percebeu que Carla não era apenas mais uma candidata desesperada por um emprego. Ela era alguém que carregava o peso de uma vida difícil, mas que se recusava a ser definida por isso. O restaurante começou a esvaziar, mas nenhum dos dois parecia querer ir embora. O silêncio entre eles não era desconfortável. Pelo contrário, era como se já tivessem dito tudo, mas ainda assim quisessem ficar ali. Quando finalmente se levantaram, Carla sentiu que algo tinha mudado. Não sabia exatamente o que, mas tinha certeza de que aquela noite não seria esquecida tão cedo. Marina nunca foi do tipo que aceitava perder. Desde pequena, sempre conseguiu tudo o que queria. Se algo fugia do controle, ela dava um jeito, manipulava, seduzia, mentia se fosse necessário. Para ela, o mundo era um tabuleiro, e as pessoas eram peças que podiam ser movidas conforme sua vontade. E Gustavo Mendes sempre foi a peça mais valiosa do jogo. Quando começou a namorá-lo, sabia que estava fazendo uma escolha estratégica. Ele não era só um homem inteligente e ambicioso. Ele era o futuro dono de um império. Estar ao lado dele significava prestígio, luxo e poder. Mas o problema é que Gustavo não era manipulável como os outros. E quando descobriu a traição dela, simplesmente a cortou da vida dele como se ela nunca tivesse existido. Aquilo foi um choque. Marina achou que Gustavo explodiria de raiva, que haveria brigas, que ela poderia reverter a situação com lágrimas bem calculadas e promessas vazias. Mas ele não deu espaço para isso. Apenas virou as costas e saiu, sem olhar para trás. Para ela, ser descartada daquele jeito foi insuportável. Passou meses tentando contato, mas Gustavo ignorou cada ligação, cada mensagem, cada tentativa, desesperada de reaproximação. A raiva dentro dela cresceu, misturada com um desejo obsessivo de recuperar o controle. Ela não aceitava que uma única traição, um erro insignificante, como ela mesma dizia, fosse suficiente para destruí-los. Então, quando soube que Gustavo estava interessado em outra mulher, o sangue de Marina ferveu, e não qualquer mulher, mas uma desconhecida sem pedigree, sem status, sem nada. O que ele estava pensando? Depois de tudo o que tinham vivido juntos, ele realmente acreditava que poderia simplesmente seguir em frente com uma qualquer? Marina sentiu a humilhação queimar por dentro. Se Gustavo achava que podia esquecê-la tão fácil, estava enganado. Ela não ia permitir. Foi fácil descobrir quem era Carla. Um nome, uma busca rápida e lá estava ela, com sua vidinha simples e sem graça. 3 empregos, bicicleta velha, roupas básicas. Gustavo tinha enlouquecido? Marina sentiu nojo. Como ele podia trocar tudo o que tinham construído por alguém assim? Mas, ao invés de explodir, respirou fundo e traçou um plano. Fazer escândalo não era seu estilo. Se quisesse Gustavo de volta, precisaria ser mais inteligente. Ela começou aparecendo de forma sutil. Um e-mail formal para Gustavo, fingindo interesse em um contrato da empresa. Depois, uma ligação casual, como se quisesse manter uma relação amigável. Quando percebeu que ele ainda era frio e distante, decidiu apelar para encontros acidentais. Sabia os lugares que ele frequentava, sabia sua rotina. E então, de repente, lá estava ela, encontrando-o no restaurante favorito dele, como se fosse coincidência. No começo, Gustavo mantinha a postura rígida, mas Marina conhecia seus pontos fracos. Aos poucos, começou a quebrar o gelo, usando conversas leves, lembranças do passado, pequenos sorrisos estratégicos. Mas o que realmente a incomodava era Carla.
Sempre que o nome dela aparecia em uma conversa, Gustavo mudava de expressão. Ele falava de Carla com um brilho nos olhos que Marina nunca tinha visto antes. E isso a deixou furiosa. Não era só um caso passageiro. Ele realmente estava se apaixonando. Marina precisaria agir rápido. Então, decidiu ir além. Fez questão de que Carla soubesse que ela ainda estava por perto. Deixou rastros, recados sutis, pequenos detalhes que fariam Carla se sentir desconfortável. Um perfume deixado propositalmente no carro de Gustavo. Uma foto antiga que apareceu por engano em um evento da empresa. Pequenos gestos, mas que criavam dúvidas. E acima de tudo, Marina sabia jogar com o psicológico. Ela não precisava atacar diretamente. Só precisava plantar a semente da insegurança. E então, era só esperar para ver Carla se consumir por dentro. Gustavo Mendes sempre teve tudo o que o dinheiro podia comprar. Cresceu em uma casa luxuosa, estudou nas melhores escolas, viajou pelo mundo antes mesmo de completar 18 anos. Mas o que ninguém via, ou talvez fingisse não ver, era que ele nunca teve o que realmente importava. Confiança, lealdade, pessoas que estivessem ao lado dele pelo que ele era, e não pelo que podia oferecer. Desde pequeno, aprendeu que no mundo onde nasceu, tudo era um jogo de interesses. Até sua própria família via o dinheiro como a única base sólida para qualquer relação. Quando se tornou adulto e assumiu os negócios da Mendes Enterprises, Gustavo já não esperava muito das pessoas. Tinha amigos, colegas, contatos, mas poucos que realmente considerava próximos. E entre essas poucas pessoas, estavam duas que ele jamais imaginou que poderiam destruí-lo. Paulo, seu melhor amigo desde a adolescência, e Marina, a mulher com quem ele planejava passar o resto da vida. Gustavo nunca foi um homem de confiar, facilmente, mas se permitiu acreditar que, com eles, era diferente. Paulo era mais do que um amigo, era como um irmão. Sempre estiveram juntos, sempre se apoiaram. E Marina era o tipo de mulher que sabia exatamente como fazer alguém se sentir especial. O plano de casamento já estava pronto. Gustavo havia escolhido o anel, planejado o pedido e imaginado um futuro com Marina ao seu lado. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele começou a soar como um alarme. Pequenos detalhes, mudanças sutis no comportamento dela, desculpas que não faziam sentido. Gustavo era observador demais para ignorar. No começo, achou que era coisa da sua cabeça. O problema de crescer cercado por pessoas falsas é que mesmo quando você encontra alguém verdadeiro, sua mente insiste em procurar sinais de traição. Mas dessa vez, não era paranoia. Era real. O instinto falou mais alto, e ele decidiu descobrir a verdade por conta própria. Contratou um detetive particular, sem contar para ninguém. Esperou os relatórios, os registros, as provas. E então, um dia recebeu tudo o que precisava para tirar qualquer dúvida. Marina e Paulo. Juntos. Não uma única vez, não um erro momentâneo, mas algo que já vinha acontecendo há meses. Gustavo olhou para as fotos, os horários, as mensagens. Sentiu o peito apertar, mas não permitiu que a dor transparecesse. Traição. Dói de qualquer forma. Mas quando vem das duas pessoas que você mais confiava, é um golpe seco, sem espaço para recuperação. Ele não gritou, não fez escândalo. Apenas esperou. E, no momento certo, cortou os dois da sua vida de uma vez só. Marina tentou justificar, Paulo tentou se explicar, mas Gustavo não quis ouvir. Olhou nos olhos deles uma última vez e percebeu que não havia mais nada ali. Não havia amor, não, havia amizade. Só mentiras. Desde então, algo dentro dele mudou. Se antes já era difícil confiar, agora era quase impossível. As pessoas mentem. Sempre mentem. E ele não ia mais dar a ninguém o poder de destruí-lo daquela forma. O tempo passou, os negócios cresceram e a vida seguiu. Mas a traição nunca foi esquecida. Marina tentou se reaproximar várias vezes, sempre com desculpas ensaiadas e uma falsa inocência que ele já conhecia bem. Paulo desapareceu, talvez envergonhado, talvez por medo de encarar Gustavo depois do que fez. Mas no fundo,
nada disso importava mais. O Gustavo de antes morreu no momento em que descobriu a verdade. O que restou foi alguém que, por mais que estivesse no topo, ainda carregava as cicatrizes invisíveis de um passado que ele jamais poderia apagar. Carla não sabia explicar como aquilo aconteceu. A relação entre ela e Gustavo começou de um jeito inesperado, quase como um choque de dois mundos opostos. Ele, o CEO de uma multinacional, acostumado ao luxo e ao poder. Ela, uma mulher comum, batalhando todos os dias para sobreviver. No entanto, desde a entrevista, e principalmente depois daquele jantar inusitado, algo entre eles mudou. O que deveria ter sido apenas uma conversa profissional se tornou uma troca sincera, e de alguma forma eles começaram a se aproximar sem perceber. Os dias passaram, e Gustavo começou a procurar Carla com frequência. A princípio, eram conversas rápidas, mensagens casuais, encontros inesperados no café da empresa. Depois, passaram a sair para almoçar juntos, sempre sob o pretexto de falar sobre trabalho. Mas ambos sabiam que não era só isso. Carla começou a notar pequenos gestos que indicavam que Gustavo gostava da presença dela. O jeito como ele prestava atenção no que ela dizia, como sorria quando ela contava algo engraçado, como parecia se interessar genuinamente pela vida dela. Carla tentava ignorar o que sentia, mas era impossível. Gustavo era diferente do que ela imaginava. Ele não era arrogante como os outros empresários que já tinha visto. Pelo contrário, parecia alguém que carregava o peso de algo que ninguém via. Havia momentos em que ele ficava calado, perdido, nos próprios pensamentos, como se estivesse lutando contra fantasmas invisíveis. E Carla, sem perceber, começou a querer entender mais sobre ele. Naquela noite, Gustavo a convidou para sair novamente. Não era um jantar formal como da primeira vez, nem um encontro escondido atrás da desculpa do trabalho. Apenas um passeio, simples, sem compromissos. Carla aceitou, mesmo sentindo um frio na barriga. Foram até um restaurante mais discreto, longe dos holofotes da alta sociedade. Conversaram sobre tudo, riram, dividiram histórias. Carla percebeu que Gustavo não estava interessado apenas em impressioná-la. Ele queria estar ali, com ela. Depois do jantar, Gustavo insistiu em levá-la para casa. Carla hesitou, mas aceitou. No carro, o silêncio era confortável, mas cheio de significados. Quando chegaram, ela agradeceu, pronta para sair, mas hesitou. Algo na forma como Gustavo a olhava fazia seu coração disparar. Ele não disse nada, apenas observou, como se estivesse esperando um sinal. Carla respirou fundo. Então, sem pensar muito, ela se aproximou, e Gustavo fez o mesmo. Foi um beijo lento, sem pressa, mas intenso o suficiente para que ambos soubessem que nada seria como antes. Quando se afastaram, Carla viu nos olhos dele a mesma confusão que sentia dentro de si. Nenhum dos dois disse nada. Não precisava. Eles sabiam que aquilo era apenas o começo de algo que nem sequer entendiam ainda. Marina sentiu o sangue ferver quando descobriu que Gustavo e Carla estavam juntos. Ela passou meses tentando recuperar espaço na vida dele, usando todas as táticas que conhecia. Pequenos encontros planejados, mensagens enviadas no momento certo, conversas fingindo arrependimento. Mas nada funcionou. Gustavo se mantinha firme, distante, frio. E agora, do nada, aparecia essa mulher insignificante, e ele simplesmente se abria para ela? Marina não conseguia aceitar. Era como se, de repente, ela tivesse sido substituída sem o menor esforço. E se havia algo que ela não suportava, era ser descartada. Ela passou dias tentando entender o que Gustavo via em Carla. Não fazia sentido. Carla não tinha status, não tinha um sobrenome importante, não era influente. E, acima de tudo, não era bonita no padrão do mundo em que Marina vivia. Pelo menos não o tipo de beleza que importava nas rodas da alta sociedade. Então, o que Gustavo enxergava nela? Marina precisava descobrir. E mais do que isso, precisava destruir aquilo antes que fosse tarde. O primeiro passo foi a aproximação indireta. Marina sabia que,
Se atacasse de forma óbvia, Gustavo simplesmente cortaria qualquer contato. Então, ela fez o contrário. Se mostrou amigável, compreensiva. Mandou uma mensagem curta para Gustavo, dizendo que só queria manter uma relação cordial, sem ressentimentos. Depois, começou a aparecer em eventos importantes da empresa, sempre com um sorriso discreto, sem fazer qualquer insinuação de querer voltar. Apenas estava lá, marcando presença, deixando claro que ainda existia. Mas a verdadeira jogada começou, quando ela direcionou seu ataque para Carla. Marina sabia que Gustavo era forte, mas ninguém entra em um relacionamento sem dúvidas. E se havia alguém que poderia ser manipulado naquela história, esse alguém era Carla. A primeira jogada foi simples, uma conversa por acaso. Marina fez questão de encontrar Carla na saída do prédio da Mendes Enterprises. O sorriso foi simpático, quase gentil. Você deve ser Carla, certo? Ouvi falar tanto de você. Carla estranhou a abordagem, mas manteve a postura. Marina não demonstrou nenhum incômodo. Pelo contrário, elogiou Carla. Disse que Gustavo parecia feliz, que era bom vê-lo seguindo em frente, mas no meio da conversa, lançou pequenas armadilhas, sutis o suficiente para que Carla não percebesse de imediato. Gustavo tem um jeito muito fechado, né? Eu lembro que, no começo do nosso relacionamento, demorou para ele confiar em mim. Mas quando ele ama de verdade. Depois disso, vieram os pequenos detalhes. Um perfume que Marina usava propositalmente quando sabia que Gustavo estaria por perto. Uma foto antiga postada sem contexto, mas o suficiente para que Carla visse e sentisse um aperto no peito. Um comentário sutil, dito na frente das pessoas certas. Gustavo sempre foi complicado, mas ele tem um coração enorme. Eu só espero que ele tenha superado tudo que passamos. Palavras simples, mas que ficavam na cabeça. Marina não precisava atacar diretamente. Só precisava plantar a semente da dúvida. E, pouco a pouco, começou a perceber que estava funcionando. Carla não era o tipo de mulher que explodia ou fazia cenas. Mas Marina via nos olhos dela que estava começando a questionar coisas. E era exatamente esse o plano. Não era sobre convencer Gustavo de nada. Era sobre fazer Carla se sentir pequena, deslocada, insegura. Porque Marina sabia que, no fim das contas, a insegurança era o que mais destruía um relacionamento. E ela estava disposta a assistir isso acontecer. Carla não queria admitir, mas as palavras de Marina tinham ficado na sua cabeça. Ela tentava ignorar, tentava não pensar, mas era impossível. Cada detalhe que Marina deixava escapar parecia estrategicamente planejado para fazer Carla se sentir fora de lugar. As fotos antigas, os comentários sutis, as histórias sobre Gustavo, que ela nunca tinha ouvido antes. Tudo parecia dizer a mesma coisa. Você nunca vai conhecê-lo como eu conheci. Carla sabia que aquilo era um jogo, que Marina estava tentando desestabilizá-la. Mas mesmo assim, algo dentro dela começou a se perguntar se realmente pertencia àquele mundo. Nos últimos dias, Gustavo percebeu que Carla estava diferente. Mais distante, menos falante, mais pensativa. No começo, achou que fosse apenas o cansaço da rotina pesada que ela levava. Mas então começou a notar os pequenos detalhes. Ela evitava falar sobre Marina. Desviava o olhar quando o nome dela surgia. Ficava inquieta quando estavam em eventos da empresa. Gustavo não era ingênuo. Sabia que Marina estava tentando algo, e se ele não resolvesse isso agora, aquilo poderia se tornar um problema maior. Naquela noite, Carla estava calada, olhando para o celular como se estivesse presa em um pensamento distante. Gustavo observou por um momento antes de perguntar, direto e sem rodeios. O que está acontecendo? Ela hesitou antes de responder. Nada, disse, mas Gustavo sabia que não era verdade. Ele esperou, e o silêncio dela confirmou o que ele já suspeitava. É a Marina, não é? Carla finalmente olhou para ele. Havia algo nos olhos dela que Gustavo não gostou. Não era raiva, não era ciúme. Era dúvida. Ele soltou um suspiro, passou a mão pelo rosto e se inclinou na cadeira.
O que ela disse pra você? Carla balançou a cabeça. Ela não disse nada demais. Só fala como se ainda tivesse uma conexão com você, como se tivesse um pedaço seu que eu nunca vou alcançar. Gustavo ficou em silêncio por um momento. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque não queria que Carla sequer cogitasse essa possibilidade. Ele se levantou, andou até a janela e ficou olhando para a cidade iluminada lá fora. Então, virou-se para Carla e disse, com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas: Marina faz parte do meu passado. Eu escolhi seguir em frente e escolhi seguir com você. Carla manteve os olhos nele, tentando entender se aquelas palavras eram ditas por impulso ou se eram realmente a verdade. Mas Gustavo não desviou o olhar. Não havia hesitação, nem incerteza. Ela não me afeta mais, Carla. Mas se ela está te afetando, então isso precisa acabar agora. Ele pegou o celular e, sem pensar duas vezes, ligou para Marina. Carla arregalou os olhos, surpresa com a atitude. Gustavo não esperou muito. Assim que Marina atendeu, ele foi direto ao ponto. Acabou. Eu deixei isso claro antes, mas vou repetir para que não restem dúvidas. Eu segui minha vida. Você precisa fazer o mesmo. Do outro lado da linha, Marina tentou se fazer de desentendida. Gustavo, eu não sei do que você está falando, mas ele não deixou espaço para jogos. Sabe sim. E eu não vou permitir que você tente mexer com a Carla. Isso termina hoje. O silêncio do outro lado foi suficiente para Gustavo saber que Marina havia entendido o recado. Ele desligou, virou-se para Carla e, antes que ela dissesse qualquer coisa, afirmou: Não deixe ninguém fazer você duvidar do que temos. Carla sentiu um peso sair dos ombros. Não era só o que ele disse, mas a maneira como disse. Sem rodeios, sem hesitação, sem espaço para dúvidas. Marina podia jogar todos os truques que quisesse, mas uma coisa ficou clara naquela noite. Gustavo já tinha feito sua escolha. Carla nunca foi do tipo que sonhava com casamento. Desde pequena, aprendeu que a vida era dura demais para perder tempo, idealizando vestidos brancos e festas luxuosas. Enquanto outras meninas planejavam cerimônias e faziam listas de convidados imaginários, Carla contava os trocados para ajudar nas contas de casa. Para ela, amor nunca foi sobre alianças e declarações grandiosas. Sempre foi sobre presença, sobre estar lá quando realmente importa. E Gustavo... Bem, Gustavo também não parecia ser o tipo que fazia pedidos de casamento tradicionais. Por isso, quando ele se ajoelhou diante dela, sem anel, sem preparação, sem sequer uma frase ensaiada, Carla congelou. O dia tinha sido normal, ou pelo menos parecia ser. Um jantar casual na casa dele, uma conversa tranquila sobre qualquer coisa que não envolvesse trabalho. Carla estava sentada no sofá, com uma taça de vinho na mão, e Gustavo estava ao lado dela, observando-a de um jeito que a deixava inquieta. Não era aquele olhar analisador que ele costumava dar nos negócios. Era um olhar de quem estava prestes a tomar uma decisão importante. E então, do nada, ele respirou fundo, passou a mão pelo cabelo e simplesmente disse: Casa comigo? Foi assim, sem aviso, sem joelho no chão, sem discursos prontos. Só 2 palavras, jogadas no ar como se fossem a coisa mais natural do mundo. Carla piscou, tentando entender se tinha ouvido direito. O quê? Perguntou rindo de nervoso. Gustavo não desviou o olhar. Casa comigo, repetiu, dessa vez mais devagar, como se estivesse deixando claro que não era um impulso, que não era brincadeira. O coração de Carla disparou. Ela não sabia o que dizer. Parte dela queria perguntar se ele estava falando sério, se ele tinha pensado bem naquilo, mas a verdade era que ela sabia a resposta. Gustavo nunca fazia nada sem pensar. Se ele estava dizendo aquilo, é porque já tinha tomado a decisão. O silêncio dela pareceu deixá-lo inquieto. Então ele continuou. Não quero fazer disso um evento cheio de firulas. Só sei que quero você na minha vida. E se casamento for só um detalhe, então que seja um detalhe nosso. Carla sentiu uma
onda de emoção tomando conta dela. Ele não estava tentando impressioná-la. Não estava tentando criar um momento digno de filme. Estava apenas sendo ele, direto, sincero, transparente. E era exatamente isso que fazia tudo ser tão real. Ela olhou para ele, para aquele homem que entrou na sua vida de forma inesperada e que, contra todas as probabilidades, conquistou um espaço que ninguém mais tinha. Então, sem pensar muito, apenas sorriu e respondeu. Sim. A expressão de Gustavo se suavizou e ele soltou um suspiro que parecia de alívio. Não houve fogos de artifício. Não houve lágrimas. Não houve música romântica tocando ao fundo. Só os dois, sentados no sofá, como se nada tivesse mudado, e ao mesmo tempo, como se tudo tivesse mudado completamente. E para Carla, era exatamente assim que deveria ser. Carla nunca quis um casamento grandioso, cheio de regras e formalidades. Para ela, o que importava era o significado daquilo, e não o espetáculo que as pessoas esperavam. Gustavo, por sua vez, sempre viveu cercado de eventos luxuosos, festas planejadas nos mínimos detalhes e obrigações sociais que ele odiava. Então, quando decidiram se casar, os dois sabiam exatamente o que queriam. Algo pequeno, íntimo, sem exageros. Apenas os mais próximos, sem fotógrafos contratados, sem vestidos bordados à mão, sem discursos ensaiados. Eles queriam algo verdadeiro, algo que fosse apenas sobre os dois, sem o peso das expectativas dos outros. No dia do casamento, Carla se olhou no espelho e sorriu. Escolheu um vestido simples, sem brilho, sem véu, sem nada que parecesse forçado. Seu cabelo estava solto, com algumas ondas naturais, e a maquiagem era leve, apenas o suficiente para realçar quem ela já era. Não precisou de nada extravagante para se sentir bonita. O coração batia acelerado, mas não por nervosismo, e sim por aquela sensação estranha de que estava exatamente onde deveria estar. Ela nunca foi o tipo de mulher que sonhava com esse momento. Mas agora que ele estava acontecendo, parecia mais certo do que qualquer coisa que já viveu. Gustavo, do outro lado, também se preparava sem pressa. Ele nunca gostou de ternos formais. Demais, então escolheu algo confortável, elegante e sem esforço. Para ele, o mais importante era que Carla dissesse sim. O resto não importava. Enquanto ajustava os botões da camisa, olhou para o próprio reflexo e percebeu o quanto tinha mudado desde que conheceu Carla. Antes, ele via o casamento como uma obrigação, um contrato social que precisava ser assinado em algum momento da vida. Agora, via como uma escolha que ele fazia sem hesitar. A cerimônia aconteceu em um pequeno jardim, rodeado por poucas pessoas. Não havia altar imponente, nem músicas tocadas por orquestras caras. Apenas cadeiras espalhadas de forma desorganizada, algumas flores, enfeitando o espaço e o som do vento passando entre as árvores. Carla caminhou até Gustavo sem ninguém segurando seu braço. Não fazia sentido ser entregue a ele por outra pessoa. Ela era dona de si, e estava ali porque queria, não porque precisava. Gustavo a olhou do jeito que sempre olhava, como se ela fosse a única pessoa naquele lugar. E naquele momento, era exatamente assim que ela se sentia. As palavras trocadas foram simples. Nenhum dos dois gostava de discursos longos, então apenas disseram o que sentiam. Gustavo prometeu estar ao lado dela, sem promessas vazias ou frases clichês. Carla respondeu com a mesma sinceridade. Eles não precisavam jurar amor eterno, porque sabiam que o amor não se mede em palavras bonitas. Se mede na presença, na escolha diária de ficar. Quando o juiz oficializou a união, Gustavo segurou a mão de Carla e sorriu. Nada parecia diferente, mas ao mesmo tempo, tudo havia mudado. Depois da cerimônia, não houve festa luxuosa, apenas um jantar com os amigos, mais próximos. Riram, beberam, compartilharam histórias. Carla se sentiu leve, sem o peso de seguir tradições que nunca fizeram sentido para ela. Gustavo também parecia em paz, como se finalmente tivesse encontrado algo que o dinheiro não poderia comprar. Em determinado momento, Carla olhou ao redor
e percebeu que pela primeira vez em muito tempo estava completamente feliz. Não porque agora era casada, mas porque sabia que, independentemente de qualquer coisa, ela e Gustavo estavam juntos. Noite terminou sem despedidas formais. Aos poucos, os convidados foram indo embora, deixando apenas Carla e Gustavo sentados lado a lado, observando as luzes da cidade ao longe. Nenhum dos dois sentiu necessidade de dizer nada. O silêncio entre eles sempre foi confortável, e aquela noite não era diferente. Carla encostou a cabeça no ombro de Gustavo e ele entrelaçou os dedos nos dela. O casamento não mudou quem eram, não os transformou em algo que não queriam ser. Apenas oficializou algo que, no fundo, já existia há muito tempo. Naquela noite, antes de dormirem, Carla brincou que, agora que estavam casados, precisavam de uma lua de mel digna. Gustavo riu e disse que qualquer lugar seria perfeito, desde que estivessem juntos. E era verdade. Eles não precisavam de destinos paradisíacos, suítes caras ou viagens planejadas nos mínimos detalhes. Eles só precisavam um do outro. A felicidade nunca esteve no que o dinheiro podia comprar. Sempre esteve naquilo que eles construíram, sem nem perceber. Carla sentiu algo diferente naquela manhã. Não era apenas cansaço ou a rotina puxada. Havia uma sensação estranha, uma mistura de nervosismo e expectativa que ela não conseguia explicar. Nos últimos dias, percebeu pequenas mudanças no corpo, mas tentou ignorar. Não queria criar teorias antes da hora. Só que agora, sentada na cama, segurando o celular e olhando para o calendário, a ideia finalmente tomou forma. O atraso. 3 dias. 4. 5. Algo dentro dela dizia que não era coincidência. No caminho para a farmácia, Carla tentava manter a calma. Não queria se precipitar, mas a possibilidade fazia seu coração acelerar. Comprou o teste e voltou para casa, tentando agir com naturalidade. O banheiro parecia menor do que nunca enquanto ela esperava os minutos passarem. O silêncio pesava, o ar parecia mais denso. Quando finalmente olhou para o resultado, o mundo ficou em suspenso por um instante. Positivo. Carla prendeu a respiração. Seus olhos fixaram nas 2 linhas no visor, como se o cérebro precisasse de mais tempo para processar. Ela se sentou no chão, sentindo as emoções se misturarem. Alegria, medo, incerteza. Gustavo. Como ele reagiria? Carla sabia que ele a amava, mas nunca tinham falado sobre filhos. Será que ele estava pronto para isso? Será que ela estava? Tocou a barriga, ainda sem acreditar que ali dentro havia uma nova vida. Respirou fundo. Não importava o que viesse a seguir. Ela enfrentaria, como sempre fez. Mas, dessa vez, não estava sozinha. Naquela noite, Carla decidiu contar para Gustavo. Ele chegou cansado do trabalho, mas o sorriso apareceu no rosto ao vê-la. Percebeu que havia algo diferente, mas não perguntou de imediato. Eles jantaram, conversaram sobre o dia, até que Carla finalmente tomou coragem. Pegou o teste de gravidez e o colocou sobre a mesa sem dizer nada. Gustavo olhou para o objeto, depois para ela, como se tentasse entender. Quando finalmente percebeu o que aquilo significava, os olhos dele se arregalaram levemente. Por um momento, Gustavo ficou em silêncio. Carla sentiu o coração acelerar, temendo sua reação. Mas então, lentamente, um sorriso surgiu no rosto dele. Um sorriso sincero, verdadeiro. "Nós vamos ter um bebê?" Ele perguntou, quase sem acreditar. Carla assentiu, sentindo a emoção tomar conta. Ele se aproximou, abaixou-se ao lado dela e colocou a mão sobre sua barriga. "Isso é real?" murmurou, ainda absorvendo a ideia. Ela riu, com os olhos cheios de lágrimas. "Sim, é real." Os meses seguintes foram uma mistura de ansiedade e felicidade. Carla sentia o corpo mudar, a barriga crescer, os primeiros movimentos do bebê. Gustavo estava ao lado dela em cada momento, acompanhando ultrassons, lendo sobre paternidade, se preparando da melhor forma que podia. Eles decidiram esperar para descobrir o sexo do bebê. Para eles, não importava.
O importante era que aquele pequeno ser já era amado antes mesmo de nascer. Cada dia que passava tornava tudo mais real. Gustavo fazia carinho na barriga de Carla. Todas as noites, falava com o bebê, fazia planos. Carla sentia o coração aquecer ao vê-lo assim. Ele, que passou a vida cercado por incertezas e desconfianças, agora se entregava completamente à ideia de ser pai. E Carla, que sempre acreditou que estava sozinha no mundo, agora carregava dentro de si uma nova vida, uma nova história prestes a começar. Marina soube da gravidez antes mesmo de Carla imaginar que a notícia chegaria até ela. O círculo social de Gustavo ainda incluía pessoas que gostavam de fofoca, e bastou um jantar casual para que o assunto surgisse. Assim que ouviu, Marina sentiu o sangue gelar. Até então, ela ainda acreditava que tinha uma chance, que em algum momento Gustavo perceberia que Carla não fazia parte daquele mundo e voltaria para ela. Mas um filho? Isso mudava tudo. Um filho significava laços permanentes, uma ligação que ela nunca mais poderia desfazer. Se ela quisesse Gustavo de volta, precisaria agir rápido. Nos dias seguintes, Marina arquitetou sua última cartada. Ela não podia mais jogar sujo apenas com palavras, nem tentar implantar dúvidas na cabeça de Carla. Agora, precisava ir direto ao ponto. Precisava de algo que fizesse Gustavo duvidar do relacionamento antes que fosse tarde demais. Então, armou um encontro acidental. Fez questão de estar no mesmo evento corporativo que Gustavo. Esperou pelo momento certo e se aproximou. Dessa vez, sem arrogância, sem joguinhos. Ela sabia que, para convencê-lo, precisava parecer sincera. Gustavo notou sua presença imediatamente, mas ao contrário das outras vezes, não demonstrou impaciência. Apenas suspirou e perguntou sem rodeios o que ela queria. Marina suspirou, forçando uma expressão vulnerável. Eu só queria conversar, disse, com a voz mais suave do que o normal. Gustavo cruzou os braços, sem responder de imediato. Marina continuou. Eu sei que errei, Gustavo. Sei que você nunca vai me perdoar. Mas você realmente acha que ela é a pessoa certa para você? Ele franziu a testa. Mas Marina não parou. Eu não estou dizendo isso por ciúme. Só estou tentando te fazer enxergar. Você realmente acha que essa mulher entende seu mundo? Que ela pode lidar com a pressão, com as responsabilidades que vêm com seu nome? Você está criando um laço que vai durar para sempre. Um filho, Gustavo. Você tem certeza de que quer fazer isso com alguém que mal conhece? Gustavo não desviou o olhar, mas Marina percebeu que ele ficou em silêncio por um segundo a mais do que o normal. Era isso que ela queria. Ela sabia que não podia convencê-lo com argumentos óbvios, mas podia plantar a semente da incerteza. Ele sempre foi um homem que analisava tudo com frieza. E agora, diante de uma mudança tão grande, talvez começasse a pensar diferente. Ela não precisava que ele voltasse para ela imediatamente. Só precisava que ele duvidasse. Mas o que Marina não esperava era a resposta que veio logo em seguida. Gustavo a olhou diretamente nos olhos, e sua expressão não era de raiva, nem de hesitação. Era de certeza absoluta. Você tem razão, Marina. Um filho é para sempre. E é por isso que eu sei que escolhi a pessoa certa. O golpe foi direto. Marina sentiu o peito apertar, como se tivesse sido atingida em cheio. Ela abriu a boca para responder, mas nada saiu. Pela primeira vez, percebeu que tinha perdido de verdade. Gustavo não esperou mais nada. Apenas deu as costas e saiu, sem olhar para trás. Marina ficou ali, parada, sentindo seu mundo desabar. Pela primeira vez, não havia mais nada que ela pudesse fazer. Ele não tinha dúvidas, não tinha hesitações. Carla tinha ganhado, e ela, Marina, precisava aceitar isso, gostasse ou não. Carla abriu os olhos no meio da madrugada com uma sensação estranha. Não era como as dores comuns da gravidez, nem como o desconforto que já tinha se tornado rotina nos últimos meses. Era diferente. Forte. Intenso. Respirou fundo e tentou se acalmar, mas antes que pudesse raciocinar direito, uma onda de dor tomou conta do seu corpo. O coração disparou. Ela sabia o que aquilo significava. O momento tinha chegado.
Ao seu lado, Gustavo dormia profundamente, mas não por muito tempo. Carla o chamou com urgência, e ele acordou num pulo. Ainda sonolento, levou alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Mas bastou olhar para Carla e ver a expressão dela para que todo o sono desaparecesse. "É agora?" perguntou, já pegando as chaves do carro. Carla apenas assentiu, segurando a barriga, tentando conter a respiração. O caminho até o hospital foi um misto de ansiedade e expectativa. Carla tentava manter a calma, mas cada contração fazia seu corpo reagir de um jeito novo. Gustavo dirigia com as mãos firmes no volante, mas ela sabia que ele estava tão nervoso quanto ela. Ele tentava disfarçar, fazia perguntas óbvias para preencher o silêncio, mas Carla percebia a tensão em seu rosto. Era a primeira vez que Gustavo Mendes não tinha controle absoluto sobre a situação. No hospital, o tempo começou a correr de um jeito estranho. Entre exames, preparações e instruções médicas, Carla sentia tudo passar rápido demais e, ao mesmo tempo, devagar. Gustavo ficou ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão, tentando ser forte por ela. Mas Carla via nos olhos dele que ele também estava sentindo tudo com a mesma intensidade. As dores aumentaram. Os médicos se movimentavam rápido ao redor dela, e Carla sentiu seu corpo inteiro tremer com o esforço. Nunca havia experimentado algo tão forte, tão desafiador, mas no meio do caos, havia uma única certeza que a mantinha firme. Logo, ela veria o rosto do filho pela primeira vez. E então, depois de horas que pareceram uma eternidade, o choro de um bebê preencheu o quarto. Carla sentiu as lágrimas virem antes mesmo de perceber. Gustavo olhava para o pequeno ser que os médicos colocaram em seus braços, completamente sem palavras. Ele piscou algumas vezes, como se precisasse de tempo para absorver a realidade. "Luan", Carla sussurrou, segurando o filho com delicadeza. Gustavo se inclinou para olhar mais de perto, os olhos brilhando de um jeito que Carla nunca tinha visto antes. Não era orgulho, nem alívio. Era amor. Um amor puro, absoluto, incontrolável. Sem dizer nada, ele passou a mão suavemente no rostinho de Luan, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe daquele momento. Carla sorriu. Pela primeira vez, sentia que sua vida estava completa. Carla percebeu o primeiro sinal enquanto tomava banho. Era um pequeno nódulo, quase imperceptível, bem ao lado do seio esquerdo. No começo, achou que fosse apenas uma glândula inchada, algo passageiro. O corpo ainda estava se ajustando depois da gravidez, e ela não queria se preocupar sem motivo. Mas conforme os dias passaram, aquela sensação incômoda não desapareceu. Pelo contrário, parecia estar mais evidente. Mesmo tentando ignorar, o medo começou a crescer dentro dela. Uma semana depois, Gustavo percebeu que algo estava errado. Carla estava mais quieta, distraída, com um olhar perdido que ele não reconhecia. "O que foi?" ele perguntou uma noite enquanto jantavam. Carla balançou a cabeça e forçou um sorriso. "Nada, só cansaço." Mas Gustavo conhecia cada detalhe dela. Ele sabia quando era verdade e quando ela estava tentando esconder algo. No dia seguinte, Carla finalmente tomou coragem para marcar uma consulta. Sentiu o coração acelerar enquanto aguardava na sala de espera, os dedos mexendo no celular apenas para tentar manter a mente ocupada. Quando foi chamada, respirou fundo e entrou no consultório. O médico ouviu sua preocupação, fez os exames iniciais e, embora sua expressão continuasse neutra, Carla percebeu a leve mudança no tom de voz dele. "Vamos pedir alguns exames mais detalhados para termos certeza." O caminho de volta para casa foi um dos mais longos que já percorreu. A cabeça estava cheia de pensamentos, mas nenhum deles levava a uma resposta concreta. O medo era um peso invisível que crescia a cada minuto. Quando Gustavo chegou do trabalho, ela pensou em contar, mas hesitou. Não queria assustá-lo sem necessidade. Então disse apenas que tinha feito um check-up e que os resultados sairiam em alguns dias. O dia da resposta chegou mais rápido do que Carla gostaria.
Sentada diante do médico, ela ouviu as palavras que esperava, mas que, de alguma forma, ainda pareciam irreais. Carla, encontramos células malignas. Precisamos agir rápido. O mundo dela parou. O consultório ficou silencioso, e as palavras do médico pareciam ecoar sem realmente fazer sentido. Câncer. Era essa a palavra que prendia sua respiração, que fazia seu corpo congelar. Quando chegou em casa, Gustavo estava no sofá brincando, com Luan, que agora já começava a balbuciar as primeiras palavras. Carla ficou parada na porta por alguns segundos, observando os dois, tentando gravar aquela cena na memória antes de dizer o que precisava dizer. Seu coração batia acelerado, mas não de emoção, e sim de puro medo. Gustavo percebeu a expressão dela e soube, antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa, que algo estava errado. Ele se levantou devagar, caminhou até ela e segurou seu rosto com as duas mãos. O que aconteceu? Carla sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas não desviou o olhar. Eu estou doente, Gustavo. A voz saiu mais baixa do que queria, mas clara o suficiente para que ele entendesse. O silêncio tomou conta da sala. Gustavo respirou fundo. Piscou algumas vezes, como se estivesse tentando processar. Mas ele não perguntou como ou por quê. Apenas envolveu Carla em um abraço forte, como se quisesse protegê-la de algo que já estava dentro dela. A gente vai passar por isso juntos. Ele sussurrou contra seu cabelo. Carla fechou os olhos, tentando se agarrar a essa promessa, porque, naquele momento, tudo o que ela tinha era a esperança de que isso fosse verdade. Carla nunca imaginou que um dia teria que lutar contra algo que não podia ver, tocar ou evitar. O câncer não era como os problemas que enfrentou a vida inteira, que resolvia com trabalho duro e determinação. Era diferente. Era um inimigo invisível que estava dentro dela, e isso a apavorava. Mas ao mesmo tempo, ela sabia que não tinha escolha. Ou lutava, ou deixava a doença tomar conta. E Carla nunca foi do tipo que desistia sem brigar. O primeiro passo foi entender o que viria pela frente. Gustavo esteve com ela em todas as consultas, segurando sua mão enquanto os médicos explicavam o tratamento. Quimioterapia, radioterapia, possível cirurgia. Palavras que pareciam grandes demais, assustadoras demais. Mas não havia tempo para hesitação. Assim que recebeu o cronograma, Carla soube que sua vida mudaria completamente nos próximos meses. O trabalho precisaria ser deixado de lado. Sua rotina nunca mais seria a mesma. E mais do que tudo, precisaria ser forte por Luan, que ainda era pequeno demais para entender o que estava acontecendo. O primeiro dia de quimioterapia chegou rápido. Carla se sentou na poltrona da clínica, olhando para o soro ligado ao seu braço. O líquido transparente parecia inofensivo, mas ela sabia que era uma batalha química acontecendo dentro dela. Gustavo ficou ao seu lado o tempo todo, tentando disfarçar a preocupação. Ele fazia piadas bobas, falava sobre assuntos aleatórios, qualquer coisa para tornar aquilo menos pesado. Mas Carla via nos olhos dele o medo que ele tentava esconder. Os efeitos vieram mais rápido do que ela esperava. No início, apenas um cansaço diferente, uma fadiga que não passava com descanso. Depois, as náuseas começaram, tirando sua vontade de comer. O corpo parecia travar uma guerra interna, e Carla sentia que, a cada sessão, perdia um pouco de si mesma. Mas o pior momento veio quando, ao pentear o cabelo, viu os primeiros fios caindo. Era real. Mais real do que nunca, ela sabia que isso aconteceria. Mas ver seu reflexo no espelho, com mechas falhando, foi um golpe difícil de encarar. No mesmo dia, Gustavo apareceu com uma máquina de cortar cabelo. Vamos resolver isso do nosso jeito, disse tentando sorrir. Carla respirou fundo e se sentou. Com as mãos firmes, ele passou a máquina por sua cabeça, eliminando os fios, que a doença já estava tirando dela. No final, ele olhou para Carla com um brilho nos olhos e disse: "Você continua linda." Ela não conseguiu segurar as lágrimas. O tempo passou, e cada dia era uma nova batalha.
Houve momentos em que Carla queria desistir, em que seu corpo parecia fraco demais para continuar. Mas então olhava para Gustavo, via Luan brincando no tapete da sala e sabia que precisava seguir. As dores, o enjoo, as incertezas, tudo isso era apenas parte do caminho. E por mais difícil que fosse, ela se recusava a deixar a doença vencer. Carla estava cansada. Não um cansaço comum, daqueles que passam com uma boa noite de sono. Era um desgaste profundo, acumulado ao longo dos meses, como se cada célula do seu corpo tivesse travado uma batalha incansável. Mas, ao mesmo tempo, havia uma faísca dentro dela que não se apagava. A doença tentou quebrá-la, tentou arrancar sua força, mas não conseguiu. E naquela manhã, enquanto aguardava na sala do médico para saber o resultado dos exames, ela percebeu que, independentemente do que ouvisse, já tinha vencido de alguma forma. Gustavo segurava sua mão com firmeza, o polegar deslizando suavemente sobre sua pele em um gesto involuntário de conforto. Ele tentava parecer tranquilo, mas Carla sentia a tensão nele. Ele nunca foi bom em esconder as emoções quando o assunto era ela. O médico entrou na sala, com uma expressão séria, mas serena. Carla prendeu a respiração. O mundo pareceu desacelerar por um instante. Gustavo apertou sua mão com mais força, e então o médico disse: "Os exames não mostram mais sinais da doença." Por um momento, Carla não reagiu. Ela ouviu as palavras, mas o cérebro demorou para processar. "O quê?" sussurrou, como se precisasse confirmar. O médico sorriu de leve. "O câncer foi embora, Carla. Você venceu." O ar voltou para os pulmões dela como uma onda forte. Seus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo que ela percebesse. A cabeça caiu para trás, e ela soltou uma risada curta, cheia de alívio. Gustavo puxou Carla para um abraço apertado, enterrando o rosto no pescoço dela. "Você conseguiu", ele sussurrou, com a voz embargada. Os dias seguintes foram diferentes de tudo o que Carla já viveu. Era como se estivesse reaprendendo a existir, sem a sombra da doença. O espelho ainda refletia uma mulher diferente da que era antes do diagnóstico, mais magra, sem cabelos, com marcas visíveis da batalha. Mas pela primeira vez, Carla olhou para seu reflexo e sentiu orgulho. Cada cicatriz, cada mudança, tudo aquilo contava uma história de resistência. Quando voltaram para casa, Luan correu até ela e envolveu suas pernas em um abraço apertado. Ele ainda era pequeno demais para entender o que tinha acontecido, mas sentia que algo tinha mudado. Carla o pegou no colo, sentindo seu cheirinho familiar, e pela primeira vez em muito tempo, respirou sem medo do amanhã. Naquela noite, Gustavo preparou um jantar simples, mas cheio de significado. "É o primeiro jantar da sua nova vida", ele brincou, servindo uma taça de vinho para ela. Carla sorriu, segurando a mão dele sobre a mesa. Não sabia o que o futuro reservava, mas depois de tudo o que enfrentou, uma coisa era certa: ela estava viva. E isso, por si só, já era a maior vitória de todas. Carla sobreviveu. Essa era a verdade mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosa. Depois de meses lutando contra a doença, passando por dores que ninguém podia aliviar e enfrentando o medo constante de não ver Luan crescer, ela venceu. Mas a vitória não veio sem marcas. Mesmo com a notícia da cura, Carla sentia que algo dentro dela tinha mudado para sempre. Ela não era mais a mesma mulher que começou essa jornada. Agora, enxergava o mundo de outra forma. Nos primeiros meses após o tratamento, Carla tentou voltar à rotina, cuidar de Luan, acompanhar Gustavo no trabalho, retomar os planos que ficaram pausados. Mas algo não parecia certo. Havia uma inquietação dentro dela, como se, depois de tudo o que viveu, não pudesse simplesmente continuar como se nada tivesse acontecido. A doença a fez enxergar uma realidade que antes era apenas um conceito distante. Durante os meses de quimioterapia, viu mulheres que estavam sozinhas, sem apoio, sem recursos, sem esperança.
Algumas não tiveram a mesma sorte que ela. Uma tarde, enquanto brincava com Luan no parque, Carla percebeu que estava chorando sem perceber. Não era tristeza. Era uma mistura de gratidão e urgência. Ela tinha recebido uma segunda chance. Mas quantas mulheres não tinham essa oportunidade? Quantas não conseguiam acesso a um bom tratamento? Não tinham alguém segurando suas mãos nos momentos difíceis? Era isso. O que antes parecia uma inquietação agora fazia sentido. Ela precisava fazer algo. Naquela noite, Carla contou sua ideia para Gustavo. Ele ouviu em silêncio, observando-a com aquele olhar atento que sempre teve. Quando ela terminou de falar, ele não fez perguntas, não tentou fazê-la mudar de ideia. Apenas sorriu e disse: "Vamos fazer isso juntos." E assim, nasceu o primeiro esboço do projeto. Carla queria criar algo que ajudasse mulheres que enfrentavam o câncer de mama sem suporte. Um espaço onde pudessem encontrar apoio psicológico, assistência médica, orientação e, acima de tudo, acolhimento. Gustavo usou sua influência para abrir portas, conseguir parceiros e viabilizar o início do projeto. Mas a alma daquilo, tudo era Carla. Ela queria estar presente, ouvir histórias, abraçar mulheres que se sentiam sozinhas, mostrar que a batalha não precisava ser enfrentada sem ajuda. Quando o projeto finalmente saiu do papel, Carla sentiu que, pela primeira vez, tudo pelo que passou tinha um propósito maior. Ela não queria apenas sobreviver. Queria garantir que outras mulheres também tivessem a chance de lutar e vencer. O câncer tentou destruí-la, mas no fim, foi ele que deu a ela um novo motivo para viver. Carla nunca tinha criado nada antes. Passou a vida inteira apenas tentando sobreviver, sem tempo para pensar em projetos ou construir algo grande. Mas agora, depois de tudo o que enfrentou, sabia que não podia simplesmente voltar para a vida de antes, como se nada tivesse acontecido. Precisava dar sentido a tudo o que viveu. Precisava transformar a dor em algo que pudesse ajudar outras, mulheres a não se sentirem sozinhas na luta contra o câncer. E assim, o projeto começou a tomar forma, ainda sem nome, mas com um propósito muito claro: acolher, apoiar e dar esperança. Os primeiros meses foram cheios de desafios. Carla sabia o que queria fazer, mas não sabia por onde começar. Falou com médicos, psicólogos, assistentes sociais, tentou entender quais eram as maiores dificuldades das mulheres que passavam pelo que ela passou. Descobriu que muitas não tinham sequer o diagnóstico a tempo, porque não conseguiam acesso a exames básicos. Outras abandonavam o tratamento por falta de dinheiro ou apoio emocional. E isso doía. Doía saber que tantas mulheres estavam morrendo, não pela doença em si, mas pela falta de estrutura para enfrentá-la. Gustavo, como sempre, esteve ao lado dela em cada passo. Ele abriu portas, conseguiu reuniões com empresários e médicos influentes, encontrou investidores que acreditavam na causa. Mas para Carla, o mais importante não era o dinheiro, era a conexão humana. Então, enquanto Gustavo resolvia a parte burocrática, ela ia aos hospitais, conversava com pacientes, ouvia histórias, segurava mãos trêmulas de mulheres que estavam começando a quimioterapia. Ela sabia exatamente o que cada uma sentia, porque já esteve naquele lugar. E era isso que tornava o projeto tão real. Quando finalmente conseguiram um espaço físico, Carla sentiu um frio na barriga. Era pequeno, simples, mas era um começo. As primeiras mulheres começaram a chegar, algumas desconfiadas, outras desesperadas por qualquer ajuda que pudessem receber. No início, era apenas um local de acolhimento, um lugar onde podiam conversar, receber apoio psicológico e informações sobre o tratamento. Mas com o tempo, o projeto cresceu. Conseguiram médicos voluntários para oferecer exames gratuitos, advogados para orientar sobre direitos trabalhistas, grupos de apoio para familiares. No dia da inauguração oficial, Carla olhou para o pequeno prédio e sentiu os olhos encherem de lágrimas. Não era apenas um projeto. Era um novo começo para tantas mulheres que antes se sentiam abandonadas. Quando subiu no palco para agradecer a todos,
olhou para Gustavo, segurando Luan no colo, e percebeu que sua vida tinha se transformado de um jeito que jamais imaginou. O câncer tentou tirar tudo dela, mas no fim, foi ele que deu a ela um novo propósito. Algo que faria a diferença na vida de tantas pessoas. Algo que a tornava finalmente livre. No início, Carla achou que o projeto ajudaria apenas algumas mulheres, talvez um pequeno grupo que precisasse de apoio. Mas conforme os meses passaram, ela percebeu que aquilo era maior do que imaginava. O espaço, que começou como um centro de acolhimento, logo se tornou um ponto de esperança para dezenas de mulheres que não tinham para onde correr. Algumas chegavam com olhares cansados, sem saber o que esperar. Outras chegavam em silêncio, carregando o peso do medo e da incerteza. Mas depois de um tempo ali, todas saíam com algo novo. Força para continuar. Carla se envolveu em cada detalhe. Ela conhecia as histórias de cada mulher que passava por ali, sabia seus nomes, acompanhava suas batalhas. Algumas descobriam a doença tarde demais, outras tinham chances de cura, mas não conseguiam tratamento por falta de condições. O projeto começou a crescer de um jeito que ela não esperava. Empresas começaram a doar medicamentos, hospitais firmaram parcerias para oferecer exames gratuitos e voluntários surgiram aos montes, querendo fazer parte daquilo. O que antes era um sonho pessoal se tornou um movimento maior, algo que estava mudando vidas. Uma das histórias que mais marcou Carla foi a de Ana, uma mulher de 38 anos que descobriu o câncer tarde demais. Quando chegou ao projeto, estava desmotivada, acreditando que não valia mais a pena lutar. Mas ali encontrou apoio, encontrou mulheres que passaram pelo mesmo. Encontrou um espaço onde não era apenas mais um número nas estatísticas. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ana sorria, fazia piadas e incentivava outras pacientes. Quando ela partiu, meses depois, Carla sentiu o impacto profundo da perda, mas também entendeu que o projeto era sobre isso. Dar dignidade, dar suporte, fazer com que ninguém enfrentasse essa luta sozinha. Gustavo observava tudo com admiração. Ele sabia o quanto Carla era forte, mas vê-la transformando a própria dor em algo tão grandioso fez com que se apaixonasse ainda mais. Sempre que podia, levava Luan ao projeto, mostrando a ele desde pequeno a importância de ajudar os outros. Carla sabia que aquele lugar não era só um centro de apoio. Era um legado que ficaria muito além dela. Com o tempo, outras cidades começaram a pedir filiais, e Carla percebeu que sua missão ainda estava só começando. Mulheres que antes não tinham esperança, agora tinham uma rede de apoio, um lugar onde podiam respirar fundo e lembrar que ainda havia chances. Quando olhava para tudo que tinha construído, Carla não via apenas paredes, móveis e consultórios. Via vidas sendo transformadas, sonhos sendo reconstruídos. Ela não imaginava que um dia passaria por tudo o que passou. Mas agora, entendia que cada dor, cada medo e cada lágrima tinham levado a algo maior. O câncer tentou arrancar sua vontade de viver, mas no fim, foi ele que deu a ela um propósito que nunca teria encontrado de outra forma. E mais do que qualquer coisa, Carla sabia que enquanto houvesse uma mulher precisando de ajuda, seu trabalho ainda não tinha terminado. O tempo passou sem pedir permissão. Os dias de luta contra o câncer ficaram para trás, mas as marcas dessa batalha nunca desapareceram completamente. Carla ainda se pegava tocando a cicatriz no corpo, como se precisasse lembrar a si mesma de tudo o que enfrentou. Mas ao invés de dor, agora sentia orgulho. Ela sobreviveu, construiu algo que ajudava milhares de mulheres e, acima de tudo, tinha ao seu lado as duas pessoas mais importantes de sua vida, Gustavo e Luan. Luan já não era mais um bebê. Agora, com 6 anos, ele corria pela casa com uma energia que parecia inesgotável. Gustavo costumava brincar dizendo que o filho puxou a mãe, teimoso e incansável. Carla via muito de Gustavo nele também, o jeito observador, a forma como encarava as coisas com uma maturidade impressionante para a idade. Às vezes, ela sentava no sofá e ficava apenas observando os dois, pai e filho, compartilhando momentos que pareciam tão simples, mas que para ela significavam tudo. O amor entre Carla e Gustavo nunca perdeu a força. Claro,
a rotina mudou. Os desafios vieram, mas eles aprenderam a crescer juntos, a enfrentar cada fase como uma equipe. Gustavo continuava sendo aquele homem firme e decidido, mas ao lado dela era apenas Gustavo, sem os títulos, sem as obrigações. O jeito como a olhava todas as manhãs, mesmo depois de tantos anos, ainda fazia seu coração acelerar. E Carla sabia que ele sentia o mesmo. Mesmo com a vida corrida, Gustavo sempre fazia questão de estar presente. Nos eventos do projeto, nas apresentações escolares de Luan, nas noites em que Carla apenas queria assistir a um filme sem pensar em nada. Ele nunca deixou que o trabalho ou o dinheiro se tornassem mais importantes do que a família. E por isso, Carla sabia que tinha escolhido o homem certo. Eles passaram por muita coisa juntos, desde a primeira entrevista desastrosa até o dia do casamento simples, sem pompa, mas cheio de significado. Passaram pelo nascimento de Luan, pelo susto do câncer, pela criação do projeto que transformou suas vidas. E apesar de todas as dificuldades, continuavam ali, lado a lado, como no início. Só que agora, mais fortes, mais unidos, mais certos de que nada poderia abalar o que construíram. Olhando para trás, Carla percebeu que a vida nunca seguiu o roteiro que ela imaginou. Cresceu achando que o amor não era para ela, que felicidade era um luxo distante. Mas agora, sentada à mesa do café da manhã, rindo das brincadeiras de Luan enquanto Gustavo segurava sua mão discretamente por baixo da mesa, ela sabia. A vida não foi perfeita, mas foi real, e isso era muito melhor. Olhando para tudo o que construiu, Carla percebeu que sua vida tinha se tornado muito maior do que imaginava. Quando era mais jovem, tudo o que queria era sobreviver, pagar as contas, encontrar um lugar no mundo. Nunca pensou que um dia teria uma família, um propósito e um projeto que impactaria tantas vidas. Mas ali estava ela, anos depois, cercada por tudo o que sempre precisou, mesmo sem saber. E o mais importante, com a certeza de que sua história não seria esquecida. O projeto social que começou pequeno agora era referência. Mulheres de várias partes do país buscavam apoio, encontravam acolhimento e recebiam o tratamento que antes parecia impossível. Carla não queria apenas oferecer assistência médica. Queria que cada mulher que passasse por ali soubesse que não estava sozinha. Porque no final, foi isso que a salvou. O amor, a presença de quem segurou sua mão nos momentos mais difíceis. Ela queria garantir que ninguém enfrentasse essa batalha sem ter alguém ao lado. Gustavo, como sempre, estava ali, assistindo tudo crescer. Ele nunca tentou tirar o protagonismo dela. Nunca quis que o projeto levasse seu nome. Só queria vê-la, feliz, realizada, sabendo que tudo o que passaram não foi em vão. Ele sempre dizia que dinheiro não era nada, se não pudesse ser usado para mudar vidas. E graças a Carla, ele aprendeu que a mudança mais poderosa não estava nas grandes decisões corporativas, mas nos pequenos gestos que transformavam a realidade de uma pessoa de cada vez. Luan cresceu dentro desse ambiente. Desde pequeno, aprendeu sobre empatia, sobre o valor de estender a mão a quem precisa. Ele não viu apenas o sucesso do projeto, mas também a luta da mãe para chegar até ali. Sabia que cada sorriso que ela dava escondia dores que ele talvez nunca entenderia completamente. Mas, mesmo sem precisar de explicações, ele sentia orgulho. Para ele, sua mãe era a mulher mais forte do mundo. Com o tempo, Carla começou a se afastar das funções administrativas do projeto. Não porque não amava o que fazia, mas porque sabia que sua missão estava cumprida. Ela não precisava mais estar à frente de tudo. O que construiu era sólido, capaz de continuar crescendo sem que ela estivesse ali o tempo todo. E isso era a maior prova de que tinha feito algo grandioso. Agora, nos momentos de silêncio, sentada ao lado de Gustavo na varanda de casa, Carla olhava para o céu e sentia paz. Não porque sua vida foi fácil, mas porque soube transformar cada dor em algo maior. Ela sobreviveu, ela amou, ela mudou vidas. E no fim, esse era o legado mais bonito que poderia deixar. O tempo passou sem avisar, como sempre faz. Carla, que um dia corria entre 3 empregos e mal tinha tempo para si mesma.
Agora acordava sem pressa, com o sol entrando pela janela e o som de Luan brincando pelo corredor. Gustavo ainda dormia ao seu lado, respirando tranquilamente, sem o peso das preocupações que antes pareciam nunca dar trégua. A vida que antes era cheia de incertezas, agora era um lar seguro, um espaço onde ela podia simplesmente existir, sem precisar lutar o tempo todo. Pela primeira vez, sentia que tinha chegado ao lugar onde sempre pertenceu. Luan crescia rápido, curioso sobre o mundo, e cheio de perguntas que Carla nem sempre sabia responder. Ele queria saber como os pais se conheceram, como foi o casamento, por que sua mãe ajudava tantas pessoas. Gustavo contava a história com um sorriso, sempre dizendo que tudo começou com uma entrevista que virou algo muito maior. Carla ria, porque sabia que ele gostava de romantizar a história, mas no fundo, não estava errado. Tudo mudou naquele dia. Se sua bicicleta não tivesse quebrado, se ela não tivesse corrido desesperada pelas ruas de São Paulo, talvez nada daquilo tivesse acontecido. O projeto que ela construiu continuava crescendo. Novos centros estavam sendo abertos em outras cidades, e ela já não precisava estar à frente de tudo. Mas, vez ou outra, ainda fazia questão de ir até lá, conversar com as mulheres, ouvir suas histórias e lembrar a si mesma do motivo pelo qual começou tudo aquilo. Cada abraço que recebia, cada agradecimento sincero, cada olhar de esperança, era a prova de que sua luta não foi em vão. Ver que tantas mulheres agora tinham uma rede de apoio era o tipo de felicidade que dinheiro nenhum poderia comprar. Gustavo também mudou. O homem que um dia carregava o peso de desconfianças e traições, agora se permitia viver com mais leveza. Ele ainda trabalhava duro, ainda era o empresário que todos admiravam, mas o que realmente importava para ele estava dentro de casa. Ele nunca se ausentava dos momentos importantes. Nunca deixava que a vida profissional fosse maior do que o amor que construiu com Carla e Luan. A antiga versão dele, que achava que estar no topo significava estar sozinho, ficou no passado. Agora, ele sabia que as maiores conquistas não estavam nos negócios, mas na família que construiu. Em uma tarde qualquer, sentados na varanda de casa, Carla olhava para Gustavo e sentia a mesma coisa que sentiu no primeiro beijo. O tempo não mudou o que existia entre eles, só fortaleceu. Ela segurou a mão dele e apertou de leve, apenas para lembrar que ainda estava ali, que tudo que viveram não era um sonho distante. Gustavo virou o rosto para ela, sorriu de canto e disse que sabia o que ela estava pensando. Carla riu porque ele realmente sabia. Eles não precisavam mais de palavras para entender um ao outro. A vida nunca foi perfeita, mas foi real. E era isso que tornava tudo tão especial. Cada dor, cada desafio, cada medo serviu para construir a história que agora pareciam viver com plenitude. Nenhum dos dois precisou mudar para se encaixar na vida do outro. Pelo contrário, aprenderam a crescer juntos, a respeitar os espaços e a entender que o amor não está nos grandes gestos, mas nas pequenas coisas do dia a dia. Um café deixado na mesa pela manhã, uma mensagem no meio do expediente só para perguntar se estava tudo bem, um abraço apertado quando as palavras não eram necessárias. Luan chegou correndo, interrompendo o silêncio confortável entre os dois. Se jogou no colo de Carla, rindo de algo que nem ela sabia o que era. Gustavo bagunçou o cabelo do filho e disse que era hora de entrar. O jantar os esperava, e Carla sentiu o peito aquecer ao ver aquela cena tão simples, mas tão cheia de significado. Não havia mais dúvidas. Não havia mais medo do futuro. Tudo o que ela sempre quis estava bem ali, ao alcance das mãos. À noite, quando se deitou ao lado de Gustavo, Carla sentiu um último pensamento passar pela mente antes de pegar no sono. A vida foi generosa, mesmo nos momentos mais difíceis. Ela teve que lutar muito para chegar até ali, mas cada segundo valeu a pena. A história deles não foi escrita com contos de fadas ou momentos perfeitos, mas com amor de verdade, com batalhas vencidas e com a certeza de que, no fim, tudo aconteceu exatamente como deveria ser. E naquela noite, enquanto ouvia a respiração,
Tranquila de Gustavo ao seu lado e sentia o silêncio confortável da casa que construíram juntos, Carla soube que não precisava de mais nada. Ela já tinha tudo.